Oi, gente, tudo bem? Vamos começar a nossa terceira aula de gramática. Hoje a gente vai falar sobre verbo, que é uma matéria bastante importante, mas eu acho que essa aula vai ser bem mais curta do que as anteriores. Então vamos lá. Muito bem, então, os verbos podem expressar três coisas diferentes. Então, eles podem expressar ação, estado ou fenômeno. E aí eu coloquei alguns exemplos para vocês de cada um deles. Ação é como fazer, escrever, estudar. Estado é ser, estar, permanecer. E fenômeno é coisas assim da natureza, como trovejar, chover, nevar. Mas a gente não classifica normalmente os verbos por isso. Até porque esse sentido, ele pode mudar dependendo do contexto que você está usando o verbo. Então, a gente vai classificar os verbos aqui como pelas conjugações deles. Então, a gente tem os verbos em ar, os verbos em ir e os verbos em er. Esse tracinho que eu coloco antes do AR, por exemplo, quer dizer que o final do verbo é em ar. Quer dizer que o verbo está antes e o final dele é ar. Então, aí a gente tem a classificação ar, que é a primeira, ir e er. Essas são as três conjugações diferentes dos verbos. Aí eu coloquei or junto com er. Por quê? Tem o verbo pôr. O verbo pôr é o único do português que termina em OR. E a gente coloca ele junto com o ER, porque antes o verbo pôr era verbo poer, assim, bem antigamente, assim, lá atrás na história. E aí por isso a gente conjuga o pôr igual a gente conjuga os verbos com ER, por isso que eu coloquei aí junto. Mas a gente vai estudar os verbos a partir do seu modo primeiro. Então, a gente tem três. A gente tem o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Então, a gente vai estudar dentro do modo como cada conjugação funciona. A gente vai começar pelo modo indicativo, que é o maior de todos e também o que a gente mais usa. O modo indicativo é o que demonstra certeza. Existem 6 tempos verbais no modo indicativo. Existem 3 passados, tem o presente e 2 futuros. Aí, para já deixar explicado, gente, pretérito é a mesma coisa que passado, tá? É sinônimo, a mesma coisa. Mas como vocês estão percebendo, a gente tem 3 passados e 2 futuros. O que diferencia, por exemplo, um passado do outro é o aspecto do verbo, e os 2 futuros, aí a diferença tem a ver com a referência do tempo. Mas a gente vai ver um por um devagar para entender o que eles querem dizer de diferente. Então, a gente vai começar estudando os pretéritos, os passados do modo indicativo. O primeiro que a gente vai estudar é o pretérito perfeito. E aí eu queria explicar para vocês de onde que vem esse nome perfeito, porque a gente tem, para o nosso sentido do dia a dia, perfeito com significado, né? Assim, uma coisa incrível, etc., sem defeitos. Mas perfeito vem do latim com um significado diferente. E é do latim que a gente colocou os nomes dos passados. Então, para vocês entenderem por que esse nome tá assim, é melhor a gente explicar de onde que ele veio, né? Então, perfeito, a gente tem que dividir em duas partes. A parte que é per significa totalmente. E feito é do verbo fazer, é feito mesmo. Então, perfeito significa uma coisa que está totalmente feita. E isso, para os gregos e romanos, é que tem a ver com o sentido de perfeição que a gente mudou tanto hoje em dia. Então, quer dizer que uma coisa que é perfeita é que não tem mais nada para fazer nela, porque ela já está concluída. Então, isso que é uma coisa perfeita. Por isso que a gente chama de pretérito perfeito, porque é uma ação que está totalmente concluída, não tem mais nada para ser feito dela, ela foi completada no passado. Então, é por isso que a gente tem esse nome. Então, eu coloquei para vocês as 3 conjugações com exemplos dos verbos amar, assistir e beber. Então, aí vocês estão vendo. Amar é com a conjugação ar, assistir com a conjugação ir e beber com a conjugação er. Esses são verbos regulares, então eles são bem bonitinhos, assim, a conjugação é bem certinha, para a gente poder entender, assim, como que eles funcionam.
Aí eu coloquei a tabela, eu vou só ler os verbos para vocês reconhecerem como que funciona, qual que são esses verbos. Então, amar a gente tem, eu coloquei na ordem das pessoas, né? Então, é primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural. Então, vamos lá. Amar tem amei, amaste, amou, amamos, amastes e amaram. Repara que a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, a diferença é que a gente coloca um S. E essas são as pessoas que a gente menos usa no dia a dia, né? Então, por isso que eu tô chamando a atenção de vocês. Aí vamos para assistir. Assisti, assististe, assistiu, assistimos, assististes, assistiram, e é isso. Aí a gente tem beber. Bebi, bebeste, bebeu, bebemos, bebestes, beberam. Então é assim que os verbos regulares funcionam no pretérito perfeito. Muito bem, então agora a gente vai estudar o pretérito imperfeito. Fica mais fácil a gente entender o que é o pretérito imperfeito depois de a gente já ter visto o pretérito perfeito, né? Por quê? O pretérito imperfeito é uma ação habitual ou contínua no passado. Significa que é uma ação que ela não foi feita e concluída e ponto. Ela foi uma coisa que demorou, que ela foi interrompida e continuada, que ela demorou e tal. Então, por isso que ela é diferente da ação do pretérito perfeito. A ação do pretérito perfeito você foi, fez ela totalmente e terminou. É uma coisa terminada, concluída. Agora, o do pretérito imperfeito, ela é uma coisa que muitas vezes você precisa entender o contexto para saber se ela realmente acabou. Você entende que ela é uma coisa habitual e contínua e tal. Aí eu coloquei as conjugações para vocês. Então eu vou ler rapidinho para vocês verem como que é o pretérito imperfeito. Então, amar, a gente tem amava, amavas, amava. Repara que a primeira e a terceira pessoa aqui são iguais. Amávamos, amáveis e amavam. Repara também que a primeira e a segunda pessoa do plural tem acento. Ok, agora assistir. Assistia, assistias, assistia, assistíamos, assistíeis, assistiam. E beber. Bebia, bebias, bebia, bebíamos, bebíeis, bebiam. A gente tem essa coisa estranha na segunda pessoa do plural com esse E, que acontece em todas as conjugações. E a gente tem os acentos, que é uma coisa que é importante vocês lembrarem. E é isso. Agora a gente vai para o último dos pretéritos do modo indicativo, que é o pretérito mais que perfeito. E aí, mais que perfeito, claramente não tem nada a ver com ele ser mais do que maravilhoso, mais do que incrível, não tem nada a ver com esse perfeito, né? A gente já entendeu. Mas então, o que ele quer dizer? Então, eu coloquei um exemplo para vocês, eu coloquei uma linha do tempo aí embaixo com essa seta, para a gente entender o que esse mais que perfeito é. Então, beleza. O professor resolveu um exercício que eu fizer em casa. Ok, tem essa frase. Agora imagina que eu cheguei em casa e falei para minha mãe isso, certo? Depois da aula, depois que o professor já resolveu o exercício e tal, depois da aula eu peguei, cheguei em casa e falei isso para minha mãe. A hora que eu falei isso, esse é o presente, certo? Esse é o último ponto da setinha, é o presente. É a hora que eu falei para alguém essa frase. Beleza. Aí, o pretérito perfeito, como a gente já viu, as formas de conjugação, a gente sabe que resolveu tá no pretérito perfeito. Essa é a forma que resolveu tá. Então, beleza, eu tô no presente, falando desse pretérito perfeito, desse passado que foi concluído. Ok, agora, o que é esse fizera? Esse fizera é uma coisa que aconteceu antes do passado que eu tô falando. Então, eu posso ter feito esse exercício na minha casa no dia anterior.
E aí eu fui para a escola, o professor resolveu o exercício, e aí depois eu voltei para casa e falei essa frase para minha mãe. Então vocês entendem que a linha temporal é assim: tem o momento que eu tô falando, e esse é o presente. Tem um passado sobre o que eu tô falando. Então, esse passado sobre o que eu tô falando é a hora em que o professor resolveu o exercício. Agora, o pretérito mais que perfeito é um passado mais distante, é um passado anterior a esse passado que eu estava falando, que é o passado do fizera. Então, o pretérito mais que perfeito é um passado do passado, é um passado mais antigo que o passado. Então, vamos dar uma olhada em como que funcionam as conjugações do pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito não é usado no nosso dia a dia. A gente encontra ele em textos mais antigos ou textos formais. E é possível que vocês estejam lendo um texto no Enem, por exemplo, e que tenha esse pretérito mais que perfeito. Ele é bastante comum em texto literário. Então, é bom a gente saber reconhecer do que ele está falando. Tá certo. Então, amar, a gente tem amara, amaras, amara, amáramos, amares e amaram. Então, assistir, a gente tem assistira, assistiras e assistira, assistíramos, assistireis e assistiram. Beber, a gente tem bebera, beberas, bebera, beberamos, bebereis e beberam. Parece um pouco esquisito, assim, da gente ler, porque não é uma coisa que a gente usa no dia a dia, mas a gente sabe que o pretérito mais que perfeito tem esse R, assim, em todas as formas que ele flexiona. Então, a gente precisa saber reconhecer, fica um pouco mais fácil se a gente tiver essas referências. Então, por exemplo, que a gente está falando no passado, que ele sempre tem esse R e tal. Agora a gente tem o presente, que eu acho que é a forma mais fácil de todas, do modo indicativo. Não tem muito o que falar, assim, né? O presente fala do presente. Então a gente tem amo, amas, ama, amamos, amais, amam. Aí para assistir, assisto, assistes, assiste, assistimos, assistis, assistem. E para beber, bebo, bebes, bebe, bebemos, bebeis, bebemos. Aqui eu queria chamar sua atenção para uma coisa. A gente está falando primeira, segunda, terceira pessoa e tal, mas vocês têm que lembrar que quando a gente falou das pessoas lá na aula de pronome, a gente usa você com as conjugações da terceira pessoa, porque você é um pronome de tratamento, certo? Então, quando a gente vai conjugar um verbo para concordar com você, ele vai ser sempre conjugado na terceira pessoa. Mas se a gente está usando tu, se a gente está usando segunda pessoa, ele concorda com a segunda pessoa. Então, você fala tu amas e você ama, certo? Esse tipo de concordância a gente tem que ficar bastante atento. Certo, então agora a gente tem o futuro. Esse é o futuro do presente, é o futuro mais normalzinho que a gente, quando pensa no futuro, é nele que a gente pensa. Então, vou falar para vocês as flexões dos verbos. Para amar, a gente tem amarei, amarás, amará, amaremos, amareis, amarão. Assistir, assistirei, assistirás, assistirá, assistiremos, assistireis, assistirão. Para beber, beberei, bebereis, beberá, beberemos, bebereis, beberão. Reparem que na última fileira, ali embaixo, a gente tem a otil. No futuro do presente, a gente usa a otil. Então, se atentem a isso, porque é um erro bastante comum de confundir amarão com amaram na hora de escrever. Esse tio, no final da palavra, puxa o acento da palavra para a última sílaba. Então fica amarão e não amaram. Por isso que a gente escreve com a otil no futuro, em que a gente tem a sílaba tônica, a sílaba mais forte é a última, amarão. Enquanto quando a gente fala no pretérito, é amaram. A sílaba tônica não é a última, é a penúltima, né? Então por isso a gente escreve com M no pretérito.
Agora a gente vai para o futuro do pretérito. E o futuro do pretérito, às vezes as pessoas se confundem falando que ele é do subjuntivo, mas ele é do modo indicativo. O futuro do pretérito indica uma possibilidade certa. Significa se uma coisa acontecer, a outra com certeza vai acontecer. Então, a referência dela é diferente do futuro do presente. Por isso que às vezes a gente se confunde. Quando a gente fala o futuro do presente, a gente fala do futuro em relação ao presente. Então, tudo que está para frente da linha do tempo em relação ao presente. Agora, o futuro do pretérito não é a mesma coisa. O futuro do pretérito é eu estou falando de um passado primeiro, e aí eu falo do futuro desse passado. O futuro desse passado inclui o presente, então fica às vezes um pouco confuso. Vamos ver agora o exemplo. Eu disse que resolveria o exercício. Então, no momento que eu disse, resolver o exercício seria o futuro desse disse, certo? Só que no momento agora, eu não sei dizer se eu resolvi ou não o exercício, certo? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas no momento em que eu disse que resolveria o exercício, aquilo era um futuro certo. Então, eu acho que essa referência de tempo é bastante importante para a gente entender o futuro do pretérito. É por isso que ele chama futuro do pretérito, porque ele é o futuro do passado. Então, você pega o momento em que tá aqui o disse, o resolveria é o futuro desse disse, desse momento passado do disse, e não o momento futuro do agora, ele é o momento futuro desse pretérito. Então, aqui a gente tem as flexões dos verbos no futuro do pretérito. Vou ler para vocês. Amaria, amarias, amaria, amaríamos, amaríeis, amariam. Aí, para assistir, a gente tem assistiria, assistirias, assistiria, assistiríamos, assistiríeis, assistiriam. Para beber, beberia, beberias, beberia, beberíamos, beberíeis, beberiam. Essa é a forma mais formal de a gente falar, por exemplo, eu disse que ia resolver o exercício. A gente coloca esse ia para falar é o mesmo sentido desse futuro do pretérito. Então, a gente acabou o modo indicativo, todos os tipos de tempo e tal que falam sobre certeza já foram. Agora a gente vai entrar nos outros modos. Primeiro a gente vai falar do modo subjuntivo. O subjuntivo é o modo da possibilidade, da incerteza. Ele é dividido em passado, presente e futuro, só tem um de cada. E aí eu deixei alguns exemplos para a gente pensar como que a gente pode expressar possibilidade, incerteza no presente, no passado e no futuro. Então, no presente a gente tem ele quer que eu faça o trabalho sozinha. Aí no pretérito, se eu te visse, meu coração aqueceria. Aí no futuro a gente tem quando nós entrarmos na faculdade vai ser ótimo. Então, os verbos que estão no subjuntivo eu deixei em vermelho para vocês. A gente vai estudar nessa ordem, um por um. Muito bem, então a gente vai começar pelo presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo indica um desejo. E aí eu queria falar uma coisa que vale para todos os tempos do modo subjuntivo, que é os verbos, para serem usados no modo subjuntivo, a gente precisa colocar uma conjunção junto. E aí, dependendo do subjuntivo, a gente usa uma conjunção diferente. Dá para você usar várias conjunções, mas tem umas que são meio clássicas, assim, que a gente, lembrando delas, consegue conjugar o verbo e saber se ele tá mesmo naquele modo subjuntivo ou não. Mas a gente pode usar outras conjunções para alguns tempos também. Então, não se restringe assim, falar, não é tal conjunção, então não pode ser esse tempo. Pode ser.
tem que levar em conta o contexto e como está conjugado o verbo, mas sempre vai vir acompanhado de uma conjunção. Então, tá bom. Vamos falar do presente agora. Aí eu coloquei o exemplo. Ele quer que eu faça o trabalho sozinha. Então, eu vou mostrar para vocês as conjunções de cada um agora. Então, para amar, a gente tem ame, ames, ame, amemos, ameis, amem. Reparem que a vogal trocou, né? Era amar e agora eu tô conjugando tudo com e. Vamos ver como funciona nos outros casos. Então, a gente tem assistir. Assista, assistas, assista, assistamos, assistais, assistam. Ah, então aconteceu igual, certo? A gente tinha o i no final, a gente tem assistir, ele é da conjunção com i, da conjugação com i, mas a gente coloca nessa conjugação, a gente flexiona tudo com a no subjuntivo. Beleza, nesse presente no subjuntivo. Aí vamos ver o bebê. A gente tem beba, bebas, beba, bebamos, bebais, bebam. É a mesma coisa do ir. Então, a gente troca a vogal E pela vogal A na hora de fazer a conjugação no presente do subjuntivo. Agora vamos para o pretérito do subjuntivo, o passado que tem no modo subjuntivo. Esse passado subjuntivo, o pretérito do subjuntivo, indica uma ação hipotética. Então, o que é ação hipotética? Quer dizer que é uma ação que não se concretizou e que você está imaginando essa ação, como ela seria e tal. Então, a gente usa o auxiliar ser para conjugar o verbo no pretérito do subjuntivo. E aí o exemplo: se eu te visse, meu coração aqueceria. Então, eu estou estabelecendo uma hipótese do que poderia ter acontecido no passado, mas que não aconteceu. Aí vamos para as conjugações. Amar, a gente tem amasse, amasses, amasse, amássemos, amasseis, amassem. Para assistir. Assistisse, assistisses, assistisse, assistíssemos, assistisseis e assistissem. Gente, é muito S numa palavra só, hein? Para beber. Bebesse, bebesses, bebesse, bebêssemos, bebesseis e bebessem. Então, aqui a gente tem o futuro do subjuntivo, que é o último tempo do modo subjuntivo, que a gente pode usar com os auxiliares quando ou se. E aí a gente vai mudar o grau de incerteza que a gente está expressando, dependendo se a gente usa um ou outro. Então, vamos entender isso. Coloquei o exemplo para vocês. Quando nós entrarmos na faculdade, vai ser ótimo. O entrarmos está no subjuntivo, então expressa que isso é uma possibilidade. A gente usar quando como auxiliar desse verbo, a gente coloca um grau de incerteza menor nele, porque a gente está querendo dizer que vai ter um ponto em que a gente vai entrar na faculdade. Se a gente trocar quando por ser, veja como fica pessimista. Se nós entrarmos na faculdade, vai ser ótimo. Fica muito mais incerto o verbo entrarmos se a gente usa o ser. Então, tem essa diferença no sentido, dependendo de qual auxiliar que a gente usa. Vamos ver como que são as conjugações. Para amar, a gente tem amar, amares, amar, amarmos, amardes, amarem. Para assistir, assistir, assistires, assistir, assistirmos, assistirdes, assistirem. E para beber, beber, beberes, beber, bebermos, beberdes, beberem. Então, agora a gente vai para o último modo, que é o modo imperativo. O modo imperativo é o modo da ordem e do pedido. Os verbos do modo imperativo não são conjugados no tempo. Por quê? Porque quando você vai dar uma ordem, ela não está localizada no tempo, né? Você está falando para alguém fazer alguma coisa, a pessoa está falando para fazer sempre no futuro
Pode ser próximo, distante, mas isso está dito no contexto. Ordens não tem tempo. As ordens, então, eu escrevi aí para vocês, elas são atemporais. Então, como que a gente tem diferentes tipos de flexão no modo imperativo? Os verbos, eles são conjugados no imperativo afirmativo ou no imperativo negativo, o que significa que se eu tô falando para alguém fazer alguma coisa, eu conjugo de um jeito. Se eu tô falando para alguém não fazer uma coisa, conjugo de outro jeito. Então, a presença do não muda como o verbo é conjugado. E no modo imperativo, não tem conjugação de primeira pessoa do singular. Não tem eu. Assim, não dá para você conjugar um verbo pro eu. Porque quando a gente fala de ordens, você não manda você mesmo fazer alguma coisa. Inclusive, se vocês separarem, quando tem alguns textos sobre isso, literatura tem essas coisas, né? Eles não, quando você dá uma ordem para si mesmo, dentro, tipo, de um contexto de literatura, você sempre fala com um outro como se você se dividisse em dois e você falasse com a sua outra metade, sabe? Nunca é dando uma ordem para você mesmo. Então, aqui a gente tem o imperativo afirmativo, que é uma ordem afirmativa. Então, eu coloquei dois exemplos para vocês, um com tu e um com você. Então, para vocês verem a diferença de como a gente conjuga o verbo quando a gente está falando tu ou quando a gente está falando você. E aí eu queria que vocês se atentassem, porque quando, por exemplo, um texto tá o tempo inteiro falando tu, e aí conjuga um verbo no modo imperativo com você, ele tá misturando as pessoas do discurso, certo? Porque a gente sabe que você conjuga com a terceira pessoa do singular, e não com a segunda, que é o tu. Então, quando você faz essa mistura de pessoas, isso é um texto coloquial, é um texto que se aproxima da fala cotidiana. Então, isso é uma indicação, assim, no texto, de que ele não é formal e de que ele está representando uma fala do dia a dia. Isso é uma coisa importante vocês separarem. Então, vamos ver como que são as conjugações. Para amar, a gente não tem a primeira pessoa, né? Então, a gente tem ama, ame, amemos, amais e amem. Aí a gente tem para assistir. Assiste, assista, assistamos, assistais, assistam. E para beber a gente tem bebe, beba, bebamos, bebais e bebam. Então aqui eu coloquei um esqueminha para vocês se atentarem com o tu e com você no imperativo. Aqui, quando o verbo é em ar, quando você vai fazer o imperativo afirmativo e a terminação é a, ele é de tu. Agora, quando o verbo é em ar e você termina com e, é você. Então, por exemplo, lava a louça é tu, mas lave a louça é você. Então, vamos ver como funciona para as outras duas conjugações, para ele e para ir. Então, para ir e ir, se a gente faz o modo imperativo com e, é para tu. Estude bastante. E ir com a, estuda bastante. Para você. Então, se vocês separarem no ar de novo, se você mantém a vogal, é tu. Se você muda a vogal, é você. Agora embaixo, pensando só no er, né? Se a gente mantém o e, é tu. E se a gente muda para o a, é você. Então vamos para o imperativo negativo. É uma ordem negativa. Mandando não fazer alguma coisa. Então, não estudes para a prova, tu, e não estude para a prova, para você. Então, a gente tem para amar. Então, de novo, não tem a primeira pessoa. Então, a gente coloca assim nas tabelas tradicionalmente o não junto.
Porque a gente só conjuga o verbo desse jeito porque tem ou não. Ou alguma outra coisa negativa. Você pode colocar nunca, por exemplo, para substituir esse não. Dá na mesma, dá para fazer um imperativo negativo. Desde que seja uma palavra indicando esse negativo, dá para fazer, mas tradicionalmente a gente faz essa conjugação verbal com o não na tabela. Então a gente tem não ames, não ame, não amemos, não ameis, não amem. Para assistir. Não assistas, não assista, não assistamos, não assistais, não assistam. Para beber. Não bebas, não beba, não bebamos, não bebais, não bebam. Então, aqui eu coloquei para vocês uma comparação entre o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Eu deixei a tabela aí, mas eu acho que eu vou apontar só o que é mais importante, já que a gente já leu as conjugações. Então, o mais importante é a diferença entre a segunda pessoa e a terceira pessoa, no singular. Então, para tu, a gente tem ama e não ames. Então, vocês reparam que é uma vogal diferente no final do verbo. Além de ter o S, né, no negativo. E se vocês repararem, na terceira pessoa, é igual o verbo, a gente só usa o não junto. Aí eu vou falar agora um pouco sobre o que eu chamei de verbos com conjugação especial. Significa que eles não seguem tão exatamente o que eu falei antes sobre as conjugações dos verbos. Então a gente tem verbo irregular, que são verbos que não seguem as tabelas que eu mostrei para vocês. E vocês podem estar se perguntando, nossa, mas como é que eu vou saber para conjugar? Então, não tem muito o que fazer. Eu não recomendo vocês ficarem decorando tabela de verbo. Não acho que isso é importante para o Enem. Eu acho que é importante vocês saberem reconhecer quando é uma segunda pessoa, uma terceira pessoa. Mas, assim, tem verbos irregulares que são muito importantes. A gente vai falar um pouco deles agora mais para frente. Mas não fiquem decorando tabelas de verbo irregular, gente. Isso é perda de tempo. Então, a gente também tem os verbos chamados defectivos, que são verbos que não têm algumas conjugações. Pode ser para uma pessoa que eles não têm conjugação, pode ser para mais de uma pessoa, mas eles só não têm aquela conjugação. A gente vai ver alguns exemplos. E a gente tem os verbos derivados, que são verbos feitos a partir de outros verbos e por isso a conjugação deles segue a conjugação do verbo de origem. Então a gente vai ver alguns exemplos também. Então, primeiro a gente vai falar dos verbos irregulares. Alguns verbos irregulares são ser, ir, fazer e haver. Eles são verbos famosos, né? Assim, bem importantes pra gente. Mas eu não vou colocar tabela de todos eles. Se vocês quiserem que eu mande pra vocês, depois eu mando. E aqui eu coloquei tabelas do verbo ser em 4 tempos, mas eu vou ler um só pra vocês verem como ele é, tipo, não tem nada a ver com a conjugação do que a gente estava vendo antes. É um verbo diferente. Então, a gente tem para o presente do indicativo, primeira coluna. Sou, és, é, somo, sois, são. Vocês veem que não segue a conjugação dos verbos terminados em er, que a gente viu até agora. É bem diferente. E queria só chamar a atenção para isso, que não são todos os verbos que seguem aquela regrinha que a gente estava vendo. Muito bem, então agora os verbos derivados. Então, a gente tem o verbo derivado que segue a conjugação do original. Eu queria explicar um pouco melhor como isso acontece. A gente vai entender melhor isso de derivação depois na aula de formação de palavras. Mas é que isso é uma coisa importante, eu queria já colocar para vocês. Então, a gente tem, por exemplo, repor, que é um verbo que vem do verbo por. Aqui é um caso que a gente vai ver depois na aula de formação de palavras, de prefixo, que a gente coloca o prefixo re na frente do verbo por.
E aí, como vocês podem, eu coloquei um exemplo no pretérito perfeito do indicativo, mas isso serve para todas as conjugações do verbo repor. É como se você pegasse toda a conjugação do verbo pôr e colocasse o re na frente. É a mesma coisa, mesma conjugação, mesmo final. E isso parece um pouco, assim, tosco quando a gente fala assim, mas muitas vezes a gente tem muita dúvida na hora de fazer a conjugação dos verbos derivados. Vou mostrar alguns exemplos para vocês mais, acho que no próximo slide, que de verbos derivados que às vezes a gente fica com muita dúvida de como fazer a conjugação. E aí o que você tem que fazer? Você tem que pensar no original, como você conjuga o original. E às vezes facilita muito para a gente saber como conjugar. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de verbos derivados. Então, por exemplo, ver deriva rever, prever e antever. Significa que todos esses verbos seguem a conjugação do verbo ver. A gente tem vir deriva para intervir, sobrevir, convir e provir. Ter, a gente tem reter, conter, deter. Tem alguns desses verbos que a gente nem lembra que eles têm a ver com o verbo ter. Então, como conter e deter. Então, eles têm a ver com o verbo ter, sim. E por isso que a gente conjuga igual. Então, aí, por, a gente tem repor, sobrepor e supor. Aí, para o verbo haver, a gente tem reaver. E é engraçado, né? Porque a gente não ia colocar o H no meio da palavra, então a gente só tirou o H e colocou o re na frente de haver. Aqui a gente tem que lembrar de algumas coisas que às vezes as pessoas se confundem. Precaver não é derivado de ver, então não conjuga igual. E requerer não é derivado de querer. E eu coloquei um exemplo de como eles conjugam diferente. A gente tem se eu quisesse e se eu requeresse. Então a gente vê que a conjugação é diferente. Para pensar nessas coisas, tem que ser uma coisa que a gente realmente sabe que é derivada da outra. Então, assim, eu realmente sei que prever vem de ver, então eu consigo fazer essa ponte. Mas, por exemplo, às vezes vai ter algumas coisas que podem confundir. Então, lembrem que, por exemplo, requerer não vem de querer. Não façam essa conjugação, vai ficar muito estranho. Muito bem, agora os verbos defectivos. Que são verbos que não têm algumas conjugações. Não é para saber de cor quais verbos são defectivos, ter uma lista de verbos defectivos. É só a gente não usar as conjugações que a gente não conhece. Que a gente, você pensar, nossa, acho que eu nunca ouvi ninguém falar isso. É até por isso que eu quis mostrar as tabelas para vocês dos verbos, porque daí vocês ouviram alguma vez na vida de vocês como que conjuga os verbos em todos os tempos. Mas, assim, se você nunca ouviu falar de um verbo, não escreve ele, por exemplo, na redação. Então, por exemplo, vamos para os exemplos de verbos defectivos que eu achei que são mais importantes para a gente ressaltar. Então, colorir não existe na primeira pessoa do singular no presente do indicativo. Então, vamos por partes. No presente do indicativo, a gente não conjuga colorir com eu. Não existe eu coloro. Não existe essa conjugação. A gente pode falar no passado, a gente pode falar eu colori, a gente pode falar no futuro, colorirei, mas não existe isso no presente do indicativo. É um verbo engraçado, porque é um verbo tão tranquilinho, assim, né? Mas ele é defectivo. Então, a gente tem agora precaver, que não existe na primeira pessoa singular, no presente do indicativo. A gente poderia até pensar como seria, mas, assim, não tem muito precavo, precavejo, tipo, não existe só. Então, mas esses que não conjugam na primeira pessoa do singular são mais tranquilos, porque se você for pensar, eu não vou escrever na primeira pessoa do singular na redação. Eu não vou falar eu alguma coisa na redação do Enem. O mais problemático é a gente saber se tem algum verbo que não existe nas terceiras pessoas, né, para escrever redação. E tem um verbo importante que não existe em terceira pessoa do presente do indicativo, que aliás é um verbo engraçado, né? Reaver.
que ele só existe no presente do indicativo para duas pessoas, que é a primeira pessoa do plural e para a segunda pessoa do plural. Só tem duas conjugações dele no presente do indicativo, que é reavemos e reaveis. Então, primeira pessoa do plural do indicativo, reavemos. E segunda pessoa do plural, no presente do indicativo, reaveis. Não existe terceira pessoa. Então, reaver é um verbo que não é muito legal para você falar no presente, numa redação, né? Muito bem, a gente vai falar agora de locução verbal, que é um tema muito importante para quando a gente estiver estudando sintaxe. Então, o que é uma locução verbal? Uma locução verbal é quando a gente tem mais de um verbo sendo usado como um verbo só. Um dos verbos, que é o verbo principal, dá o sentido e o verbo auxiliar dá o tempo e modo da locução verbal. Então, vamos para os exemplos. O professor fez o exercício que eu tinha feito em casa. Tinha feito é uma locução verbal. Tinha é o verbo auxiliar e feito é o verbo principal. Nesse caso, a gente consegue substituir a locução verbal por um verbo só, que é o verbo fizera. Porque o tinha dá para a locução verbal o sentido de pretérito mais que perfeito do indicativo. Então, o que a gente pode fazer é pegar o verbo feito, o verbo fazer, e conjugar ele no pretérito mais que perfeito, que dá fizera. Então, a gente tem o professor fez o exercício que eu fizera. Essas duas frases, elas têm o mesmo sentido. A única diferença é que quando você usa fizera, o texto fica muito mais formal, enquanto tinha feito é mais coloquial. Agora, vamos ler algumas locuções verbais que a gente não tem como substituir por um verbo só. Então, a gente tem: os meninos foram caminhando para casa. Então, nesse caso, foram é o verbo auxiliar e caminhando é o verbo principal. Aí, no próximo, a gente tem: ele está jogando bola lá fora. Está jogando é a locução verbal, está é o verbo auxiliar e jogando é o verbo principal. Na próxima, a gente tem: vou encaminhar a sua ligação para o setor correto. Então, vou é o verbo auxiliar e encaminhar é o verbo principal. Nesse caso do vou encaminhar, a gente consegue sim mudar para um verbo só. A gente pode colocar encaminharei a sua ligação para o setor correto. Mas nos dois outros casos, a gente não consegue mudar foram caminhando e está jogando para um verbo só. A gente não consegue substituir. Então, a gente pode, assim, resumir uma coisa só para essas coisas de substituir por um verbo só ou não. Na maior parte dos casos, quando você consegue substituir por um verbo só, a forma mais formal de escrever um texto é substituindo por um verbo só. Então, ele não tinha feito e fizera, a forma mais formal é fizera. E a forma mais cotidiana, mais coloquial é tinha feito. E a mesma coisa acontece com vou encaminhar. Quando você fala encaminharei, é mais formal do que falar vou encaminhar. Mas quando você não tem como substituir a locução verbal em si não é informal. Então, se você está falando ele está jogando bola lá fora, não é informal. Não é porque tem uma locução verbal que é informal. Eu acho que isso era o mais importante que a gente tinha para hoje, gente. Muito bem, para a aula de hoje eu vou deixar uma lista de exercícios da aula sobre verbo, a lista 3 de gramática. E também vou deixar uma lista extra para quem presta vestibulares que não são só Enem. Então, vai ter exercício escrito, vai ter exercício de outros tipos. De leitura, é o livro do ESAG, volume 1,
Aí das páginas 31 a 34 é sobre verbo e o comecinho da página 41 é sobre o modo imperativo, mas leia só o comecinho da página, porque depois eles começam a falar de vozes verbais eu vou falar com vocês depois que a gente já tiver começado sintaxe. Então é isso, gente. Obrigada por hoje. Até mais. Vejo vocês na monitoria da semana que vem.